Olá, o vídeo de hoje está muito especial mesmo porque eu vou passar dicas de redação sobre a síntese da inicial. Sabe quando você faz a síntese da inicial na contestação? Pois é, você pode estar fazendo errado. Fica até o fim que você vai adorar. Então vamos lá, hoje vamos direto ao ponto. Sabe a síntese da inicial que o réu faz no início da contestação? Pois é, existem técnicas de escrita sobre essa parte aí da contestação. Você deve saber escrever a síntese da inicial para que o juiz já tenha uma boa impressão da sua contestação desde o início. E é isso que nós veremos hoje. Mas olha só, primeiro eu tenho de passar alguns aspectos jurídicos sobre a contestação, porque senão eu não conseguirei dar dicas sobre a síntese da inicial. Então é o seguinte, na contestação nós devemos apresentar toda a matéria de defesa. Matéria de defesa processual, que basicamente são aquelas do artigo 337 do CPC, e matérias de direito material. Para este vídeo nos importa apenas as matérias de direito material, apenas a defesa de mérito, portanto. O que o réu faz na contestação com a defesa de mérito? Ataca o próprio mérito da inicial. Por exemplo, lá na inicial, o autor diz que deve ser compensado pelos danos morais sofridos. Na contestação, com a defesa de mérito, eu falarei, não houve dano moral nenhum. Outra coisa que eu devo explicar para você para poder dar dicas sobre a redação da síntese da inicial na contestação é o conceito de defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Mas vamos lá que é bem rapidinho. Na defesa de mérito direta, o réu enfrenta os fatos e os fundamentos jurídicos ali da petição inicial, dizendo que os fatos não são aqueles narrados pelo autor ou que as consequências jurídicas que o autor quer com aqueles fatos não são aquelas almejadas por ele, pelo autor. Essa é a defesa de mérito direta. É aquela defesa que o réu rebate ali os fatos e os fundamentos jurídicos. Basicamente isso. Agora, a defesa de mérito é indireta quando o réu não rebate os fatos da inicial, relatados na inicial. Em vez disso, ele apresenta um fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Então é basicamente isso. Defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta. Na direta, o réu vai rebater ali os fatos, vai dizer que os fatos não aconteceram como foi dito pelo autor na inicial, ou vai dizer que as consequências jurídicas dos fatos não são aquelas almejadas pelo autor, tá? Defesa de mérito direta. Na defesa de mérito indireta, por outro lado, o que o réu vai dizer na contestação? Vai dizer que os fatos ocorreram, bonitinho, mas há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se você não entendeu o que eu disse, o que eu expliquei anteriormente sobre defesa de mérito direta e indireta, volte ao vídeo antes de continuá-lo, porque para entender as dicas de redação sobre a síntese da inicial na contestação, você deve entender o que foi dito, certo? Então vamos lá dar algumas dicas de redação sobre a síntese da inicial que o réu faz na contestação. É a primeira coisa ali, depois do preâmbulo, que o réu faz na contestação. Vamos começar pela síntese da inicial, quando o réu fará uma defesa de mérito direta. E a dica muito legal é você usar o futuro do pretérito na parte dos fatos, se estiver impugnando os fatos, ou na parte do direito, se você, sem impugnar os fatos, diz que as consequências jurídicas almejadas pelo autor não são aquelas ditas na inicial. Vamos de um exemplo. Alega o autor que o réu teria
adentrado no estabelecimento. Veja, aí o réu está usando o futuro do pretérito, ali no teria. Percebe? Isso é um sinal de que lá no mérito ele impugnará esse fato aí, de que ele, o réu, adentrou no estabelecimento. Lá no mérito da contestação, o réu vai dizer que ele não adentrou em nenhum estabelecimento. Defesa de mérito direta. Percebeu, né? Nesse caso aí, o réu, lá no mérito da contestação, ele dirá: olha, eu não adentrei em nenhum estabelecimento. Por isso que aí, volte lá, por isso que aí, na síntese da inicial, feita lá no começo da contestação, o réu escreverá assim: alega o autor que o réu teria adentrado. Vamos para outro exemplo de redação da síntese da inicial no caso de defesa de mérito direta. Agora, olha lá, agora nós temos a seguinte estrutura. Alega o autor que o réu adentrou no estabelecimento e o xingou de cachaceiro, o que configuraria dano moral a ser compensável. Desta vez, o réu, lá no mérito da contestação, lá na parte do mérito da contestação, impugnará as consequências jurídicas dos fatos. Lá no mérito, o réu dirá que, olha, eu xinguei sim o autor de cachaceiro, mas isso não configura dano moral. Por isso que aí, na síntese da inicial, feita lá no início da contestação, ele está usando o futuro do pretérito na parte ali do direito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar exemplo de como as pessoas, muitos advogados, não seguem esta regra aí. Então, repetindo para deixar bem claro, se você, no mérito da contestação, atacar os fatos ditos pelo autor na inicial, lá na síntese da inicial, no início da contestação, você usará o futuro do pretérito na parte dos fatos. A mesma coisa ocorrerá se você não atacar os fatos em si, lá no mérito da contestação, mas as consequências jurídicas almejadas pelo autor. O que você fará? Usará o futuro do pretérito na parte do direito. Então vamos lá para deixar bem claro. Olha lá, na primeira frase, alega o autor que o réu teria adentrado no estabelecimento. Veja que o futuro do pretérito teria está na parte dos fatos, porque lá no mérito o réu dirá que não adentrou em estabelecimento nenhum. Agora, nesta outra frase, o configuraria está ali na parte, né? Ó, configuraria dano moral, está na parte do direito, porque lá no mérito o réu, apesar de não atacar os fatos, dirá ao juiz que as consequências jurídicas não são aquelas almejadas pelo autor. Agora vamos para a defesa de mérito indireta. Lembra a defesa de mérito indireta? O que é que o réu fará? Ele não vai impugnar os fatos, mas ele vai apresentar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse caso, ele também colocará o futuro do pretérito na parte do direito. Por exemplo, o autor afirma que o réu não adimpliu o contrato, motivo pelo qual seria devida a multa prevista na cláusula 12. Por que ali está no futuro do pretérito com o seria? Porque lá no mérito da contestação, o réu dirá que houve, por exemplo, prescrição da pretensão do autor. Então, muito embora ele não questione os fatos lá no mérito da contestação, ele apresenta um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Agora eu vou mostrar para vocês algumas redações erradas que eu encontrei em contestações reais. Vamos lá? Olha lá, você não deve escrever a síntese da inicial assim. Veja os verbos em vermelho, mas eu vou ler tudo para a gente sentir como vem o texto. Os requerentes ingressaram com a ação de indenização por dano material e moral, na qual alegam em síntese que na data de 1º de agosto de 2017, por volta das 19h35, o segundo requerente transitava pela rua, sentido Rua João Pessoa, no bairro, na cidade de,
com veículo Citroën, tal, ano, modelo, fabricação, de placa, de propriedade de sua genitora, ora primeira requerente, quando, ao chegar ao entroncamento das referidas vias, teve seu automóvel atingido pelo veículo Fiat Palio HLX, ano tal, de propriedade e conduzido pelo requerido, que transitava em sentido contrário e avançou a faixa de circulação. Opa! Transitava em sentido contrário e avançou? Esses verbos foram usados pelo autor na inicial, mas nesse caso aí, lá no mérito da contestação, o réu impugnará justamente esse fato aí, e por isso está mal escrito. Aí, como é que deveria vir escrito? O réu deveria usar o futuro do pretérito em transitava e avançou, né? Deveria escrever assim, que teria transitado em sentido contrário e avançado a faixa de circulação. Percebe? Então, você tem de caprichar desde o início já para incutir na cabeça do juiz que, na verdade, aqueles fatos ali não ocorreram da forma como dito pelo autor. Continuando, para comprovar suas alegações, juntaram um boletim de ocorrência de acidente de trânsito registrado sob número tal. Asseguram que a culpa pelo acidente é do requerido, pois foi ele quem invadiu. Olha como ficaria melhor se o réu tivesse escrito já aí na síntese inicial, pois foi ele quem teria invadido no futuro do pretérito, porque lá no mérito ele questionará, ele impugnará justamente esse fato aí. Teria invadido, portanto, a contramão de direção e atingiu o veículo. Não, teria atingido o veículo. Atenção, eu só vou escrever e teria atingido o veículo se lá no mérito da contestação eu questionar esse fato aí. Se eu não questionar o fato, né, de que o réu atingiu o veículo, daí eu não vou colocar atingiria. Daí vai ser atingiu mesmo. Continuando, asseveram que o requerido se evadiu. Não, né? Teria se evadido se eu, de novo, lá no mérito da contestação, questionar esse fato aí de que o réu se evadiu do local. Vamos ler de novo. Asseveram que o requerido se evadiu do local e que foram encontrados no interior do veículo entorpecentes e bebidas alcoólicas. Olha lá, se eu questionar no mérito da contestação que não foram, na verdade, encontrados nada no interior do veículo, como é que eu deveria escrever aí na síntese da inicial? É que teriam sido encontrados no interior do veículo. Deu para entender bonitinho? Legal, né? Então é assim, se lá no mérito da contestação eu questionar os fatos, na escrita da síntese da inicial, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que colocar ali os verbos que indicam o fato no futuro do pretérito, para, desde o início, incutir na cabecinha ali do juiz que os fatos não ocorreram daquela forma. Eu tenho visto muitas contestações escritas do modo como eu mostrei para você. Porque o que é que o réu faz? Se limita a dar um copia e cola, na verdade, da petição inicial. E é claro, lá na petição inicial, o verbo virá sempre ali no passado simples. Mas o réu não deve escrever assim, não. O réu deve daí traduzir essa linguagem para uma linguagem do gênero contestação. Tem que colocar lá na síntese da inicial o futuro do pretérito. E agora vamos ver outra redação em que o réu, na síntese da inicial, empregou o futuro do pretérito quando ele não deveria empregar. Olha lá, síntese da inicial, o requerente alega que teria sido notificado pelo cartório de que havia um protesto em seu nome no valor de tal, com encargos cartorários inclusos. Alegou que a dívida teria sido oriunda de uma duplicata de venda mercantil por indicação, porém alega que não existiu relação jurídica com a empresa requerida. Reparem bem naqueles dois verbos que estão em vermelho. Eu não posso usar aí futuro do pretérito, porque eu, lá no mérito da contestação, eu não impugnarei os fatos. Então muitos advogados se enganam aí, né? Eu não posso dizer que o requerente alega que teria sido notificado. Não! O requerente realmente foi notificado, percebe? Então, às vezes,
o advogado ali, com excesso de cuidado na redação, né, com hipercorreção, acaba jogando o futuro do pretérito sempre na síntese da inicial, mas haverá casos em que o futuro do pretérito não poderá ser empregado, como é o caso aí, tá bom? Então aqui o emprego do futuro do pretérito é indevido porque, no caso, o réu não impugnará no mérito os fatos, ou seja, lá no mérito ele fará defesa de mérito indireta. Gente, deixa o like no vídeo, né? Deixa o like, gostou do vídeo? Então deixa o like, compartilhe este vídeo nas redes sociais, porque para mim isso é muito importante. Tá legal? Então, hoje foi isso, redação da síntese da inicial. Espero que você tenha gostado. Eu adoro essas dicas porque facilita, deixa mais técnica a nossa contestação. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.